Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos vocês que estão aí assistindo a mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Para você que não me conhece, meu nome é Denilson Douglas. Eu sou o apresentador do canal e você é muito bem-vindo. Esse é um canal que trata sobre diversos assuntos, sobre ateísmo, religião, agnosticismo, política, filosofia, uma série de assuntos importantes para deixar você muito bem informado. E se você já nos segue, você deve imaginar que hoje o vídeo é diferente. E eu gostaria de dizer já por que o vídeo é diferente. Mas antes eu quero mandar um abraço todo especial a cada um de vocês. Você que está do outro lado do Brasil, nos 27 estados da Federação Brasileira, você que está em outros países também assistindo ao canal Vigilante da Razão, seja muito bem-vindo e receba meu caloroso abraço neste momento, porque você é uma pessoa maravilhosa mesmo, sério. Você é uma pessoa diferenciada que procura compreender as coisas. E no vídeo de hoje, eu gostaria de trazer o seguinte assunto. Claro, você já viu na thumb e já sabe que eu vou fazer um react hoje do Jason Ferrer. E o tema do vídeo de hoje é o seguinte: Jason Ferrer se superou. Isso mesmo. Nós sabemos que o canal Além da Fé, que é liderado e apresentado pelo seu idealizador, o Jason Ferrer, é um canal que, assim como o nosso, inclusive o nosso canal se referencia muito pelo Além da Fé, o canal do Jason Ferrer traz sempre boas reflexões, boas colocações para que os céticos, os agnósticos, os ateus sintam-se representados. E também para que você que ainda está no sistema religioso se sinta instigado a questionar as suas crenças, os seus sistemas de crenças e tudo aquilo que você tem feito com a sua vida e a forma com a qual você enfrenta a suposta espiritualidade e também a questão de todos os dogmas, de todos os padrões que a religião impõe para cada um de nós como se fosse verdade absoluta. Então, o Jason Ferrer hoje estará conosco aqui num react ao vídeo do Jason Ferrer, do canal Além da Fé, que traz o seguinte título na thumb, que é por isso que você é só uma ovelha. Sirva a Deus calado. E no título principal do vídeo, Jesus é amor. Isso mesmo. É que eu ainda não me adaptei a ver a imagem invertida aqui pelo visor da nossa câmera. Mas eu quero que você, por favor, fique conosco e acompanhe este react que eu vou dar a minha opinião acerca das colocações que o Jason Ferrer fez neste vídeo, que está sendo muito repercutido na comunidade ateísta, agnosticista, na comunidade cética e racional. Eu gostaria que você participasse comigo. Então eu vou aqui abrir. Religiosos ferram com tudo. Jesus foi crucificado pelos religiosos. Se Jesus viesse na Terra hoje de novo, quem iria crucificar Jesus? Os religiosos. Meu querido Brasil, nós. Só um momento aqui para que vocês entendam a colocação deste religioso que está falando que o que ferra com tudo é a religião. A religião, ela se apresenta como um método, uma forma, uma receita de religação do homem com Deus. É uma forma que os homens desenvolveram para supostamente ter um contato com a autoridade maior criadora dos céus e da terra. Então, a ideia em si pode parecer muito boa, muito positiva. Imagina que exista um Deus e esse Deus precise se comunicar com a humanidade. Para isso, a religião se apresenta como um caminho. Já dizia o cantor Nelson Ned, a religião é apenas uma posição que se assume. Porém, quando a gente parte do princípio que esse Deus não se comunica normalmente com os seus próprios filhos, e os filhos de Deus, ou supostos filhos de Deus,
ficam à mercê de manifestações mentais, de manifestações psicológicas para que seja ali simulado um suposto manifestar, um suposto mover de Deus. Por isso você já tira que a religião tem, sim, um aspecto de muito engano, de muita ilusão para toda a população, infelizmente. Quero também aproveitar para pedir que você, se não for inscrito, se inscreva no canal Vigilante da Razão, para que você possa também estar bem informado a respeito do conteúdo que nós postamos aqui 2 vezes por semana e dos shorts também que nós fazemos aqui. Aliás, que eu faço aqui, tá bom? Então vamos dar sequência? Vamos dar sequência ao Jason Ferreira. Eu e você que está aí me vendo e me ouvindo neste exato momento. Nós não precisamos de uma religião, de alguma religião, ou de fé, de credo, de orações, rituais, venerações, batismos, e muito menos de um livro supostamente revelado e sagrado por uma entidade que é completamente incomunicável, intangível, invisível, mas nós precisamos de entendimento, meu povo. Precisamos de conhecimento. Precisamos pelo menos saber o que somos. Porque somos, onde estamos, que mundo é esse? O que estamos fazendo aqui? E qual é o objetivo das nossas vidas? Mas faz o seguinte, fique comigo, que hoje eu vou tratar de um assunto muito poderoso e interessante. Eu tenho certeza que você do outro lado vai gostar. Mas tudo isso, logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferreira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o que esteja se passando na mente de você, que ainda é religioso, que é uma pessoa altamente ligada aos processos religiosos de diversas religiões mundo afora, talvez você esteja pensando assim, puxa, mas a religião contribuiu para o aumento da cultura de um povo, a religião contribuiu muito para que houvesse um acesso mais democrático para a educação, já que por muito tempo a detentora das outorgas de faculdades, universidades era, em sua grande maioria, principalmente no Ocidente, de onde nós retiramos toda a nossa influência cultural e intelectual. As faculdades eram administradas por religiões, principalmente a Igreja Católica, mas eu digo a você que mesmo nessa época havia uma barreira onde o estudioso, o filósofo, ele precisava estar pautado pela questão religiosa, pela questão divina. E muitos filósofos, como eu já falei em vídeos aqui no canal, eles baseavam todos os seus segmentos de estudos em axiomas, em doutrinas firmadas na religião, na crença em um Deus. Então, a religião, ela, de certa forma, moldava a forma com a qual os estudiosos adquiriam o conhecimento e propagavam esse conhecimento. Há tanto prova que, quando as escolas, as universidades tinham em seus quadros pessoas que confrontavam a fé, confrontavam as questões metafísicas, questionavam, se distanciavam das questões religiosas, esses sábios, esses estudiosos eram duramente criticados, perseguidos e até mortos pela igreja. Então, que fique bem claro isso. Bom, vamos para o tema de hoje. Eu tenho certeza, cara, que esse tema vai tocar em você. É um tema que tem que ferir você, igual uma broca que vai furando aqui, entendeu? Então eu acredito que esse tema vai trazer uma reflexão poderosa para a sua vida. Porque é o seguinte, Brasil, a religião, ela é importante apenas para os medrosos, mas ela não representa nada para os corajosos. É só você observar, é só você ver, que você vai perceber que a religião, o que ela faz? Ela cria uma entidade, ela cria um Deus do nada. Ela dá um nome para esse Deus. Ela cria um endereço para essa entidade e começa a enfeitar essa entidade de atributos, de honras, méritos, poderes, e ensina toda a sociedade a temer, a se ajoelhar, a rezar, a fazer rituais, a pedir perdão, a fazer votos, sacrifícios, pedir permissões e conselhos para uma entidade que outrora não existia. Só que é o seguinte, nesta mesma sociedade nós temos vários grupos, e
entre todos esses grupos, nós temos um grupo mais desconfiado. Nós temos um grupo que observa bem o que a religião diz. É um grupo que busca o que a religião está dizendo através dos seus livros sagrados. E esse grupo estuda a tal ponto de ver contradições, de ver coisas que realmente a religião diz que existem, mas que não existe. E que ao sofrer tudo aquilo que a religião diz, ao sofrer o menor teste, não entra em confiabilidade. Ao sofrer o menor teste, não entra em confiabilidade. Você pode ter a sua religião como estimação para a sua vida, como um segmento importante, fundamental até para a sua vida. Você pode desfrutar de todas aquelas promessas que a sua religião lhe garante que serão cumpridas na sua vida, mas de uma coisa você precisa ter certeza: tudo isso não passa de mitologia. Tudo isso não passa de crendice, de superstição. Por quê? Porque não se cumpre na realidade. Todos os dias nós comprovamos que as questões que são garantidas pelas religiões, pelas diversas religiões, não passam de mitos. As pessoas até afirmam que tem uma suposta proteção dos entes espirituais, tem um guia todo especial na pessoa do Espírito Santo de Deus, do próprio Jesus, de Buda, de Maomé, enfim, de seja qual for o ente que participe da sua religião, dos anjos da guarda. Há pessoas que acham que desfrutam da proteção de espíritos de luz, só que na realidade isso não se comprova, isso não passa de crendices, isso não passa de imaginação. Você tem uma imaginação fértil. Então, por conta disso, você cria para si deuses, entidades, um sistema, um mundo particular, na verdade, um submundo, onde você é a pessoa que usufrui de todas as benesses que a religião te proporciona ou garante que vai te proporcionar. Na verdade, não passam de crendices. Volto a dizer, é preciso que a gente faça testes lógicos. É preciso que você faça, provas que sejam suficientemente convincentes em seus resultados. Não adianta você acreditar em algo porque o seu pastor, seu babalorixá, porque o seu líder, seu médium, seu guia espiritual lhe ordena, lhe determina, sem que você tenha a convicção de que aquilo realmente faz sentido para a sua vida. Puxa, está chovendo que só aqui. E se você está ouvindo o barulho da chuva, me perdoe. Vamos seguir com o Jason Ferreira. Entre em verificação. Você vê que é tudo uma mitologia, uma fábula. Então esse grupo é o grupo dos desconfiados. Esse grupo desconfia do que a religião fala nos ouvidos deles. Esse grupo desconfia de tudo que a religião diz. Olha, tá ali. Aí o grupo olha e vê que não tem nada. Ah, mas a gente precisa de fé. Aí esse grupo vai lá e exerce fé e não tem nada. Esse grupo é o grupo dos céticos. É o grupo dos incrédulos. É o grupo daquelas pessoas que são apóstatas. Pessoas que simplesmente viram que a fé, a crença, a religião, os rituais, os sacrifícios que a religião pede, esse grupo abandonou tudo isso para pensar, para refletir, para expandir a sua mentalidade, para ter discernimento, para ter lógica nas coisas. Aí nós quase que obrigatoriamente nós lembramos que um dos focos principais dos processos religiosos que nós temos aí ao nosso redor, no mundo em que vivemos, um dos grandes focos é exatamente abolir o senso crítico, abolir o questionamento, abolir as dúvidas, com base apenas naquilo que constam nos livros sagrados e na tradição de cada religião. É mesmo forte esse apelo que até mesmo nas canções nós percebemos. Questiona ou adora? Será que você vai abrir mão do questionamento em prol de uma adoração a uma entidade que sequer tem a capacidade de te agradecer pelo seu vínculo e pela sua adoração?
por toda aquela concepção que você tem de que você é um filho querido, que está sendo cuidado, zelado 24 horas, aí você tem essa impressão, você oferece o seu louvor, a sua gratidão, e cadê o retorno? Não tem retorno nenhum. É como se você estivesse jogando o que de mais importante você tem aos porcos. É como se você estivesse jogando o seu tempo, o seu dinheiro, seus recursos, as suas esperanças, todas as suas expectativas num buraco fundo, negro, que você não consegue sequer enxergar o fundo dele. Aí fica difícil. Fica realmente muito difícil. O que fazer? Parar e pensar. Está fazendo sentido? Realmente está fazendo sentido? Eu estava assistindo outro dia uma pregação do Augustus Nicodemos. Até um inscrito nosso sugeriu que eu fizesse um vídeo a respeito do Augustus Nicodemos e eu estou justamente me preparando para isso, tá certo? Eu não sei se a pessoa foi irônica quando sugeriu, mas é uma boa ideia. Eu até respondi a essa pessoa. E o Augustus Nicodemos disse que quando ele estava fazendo a sua especialização no exterior, em teologia, em interpretação bíblica, ele chegou a ter contato com professores que eram professores liberais. Palavras dele que no momento da sua vida, onde ele estava mais eufórico para concluir os seus estudos e para dar sequência ao seu conhecimento, ele se deparou com questionamentos que quase o levaram para o ateísmo. E em determinado momento, um professor crente, um professor realmente espiritual, segundo ele, sugeriu que ele lesse um material que fez com que ele repensasse sobre o seu ateísmo. Então, eu sei que não é fácil. As pessoas vão tentar dissuadir você. As pessoas vão tentar contra-argumentar. Mas nós estamos aqui para desmascarar todas essas tentativas fajutas e de descredibilizar o nosso movimento, que é de abertura de mentes. Você não precisa ficar focado e ficar preso a um sistema que já não satisfaz há muito tempo, que as pessoas já têm saído deles há muito tempo, que você, na prática, não encontra verificabilidade alguma, confiabilidade nenhuma, credibilidade nenhuma, eficiência, eficácia nenhuma. Então, vamos ao Jason Ferrer para nós darmos sequência ao nosso react. Então esse grupo é o grupo dos apóstolos também. É o grupo dos blasfemos. É o grupo daquelas pessoas que não se rende àquilo que chamaram de sagrado. É o grupo dos revoltados. Esse grupo não aceita, não quero sua religião. A sua religião não me representa. Eu quero ciência. É o grupo dos revoltados. É um grupo que ao invés de temer, não, ele vai buscar conhecimento. É o grupo dos dissidentes. Esses todos são chamados também de ateus, agnósticos, naturalistas, materialistas, você entende? Então, esse grupo ele segue por uma outra linha, que é a linha da lógica. A ciência não está atrás da verdade, tá? Ela quer explicar os fenômenos naturais da melhor forma possível, usando o melhor conjunto de evidências que a gente tem. É assim que funciona a ciência, tá bom? Esse grupo que eu estou falando para vocês é um grupo que cria mecanismos reais, que não precisa de fé para poder funcionar, para poder acessar, não precisa de rituais. Esse grupo, ele observa o movimento das coisas, faz cálculos, busca experiências, resolve problemas concretos de ordem natural, soluciona dificuldades existentes, desatam obstáculos verdadeiros, elucidam, inclusive, infortúnios objetivos e desintrincam quebra-cabeças e nos apresentam um mundo completamente real. E como escapar dos perigos
que são constantes nesse mundo. Você está entendendo? Esse é o grupo dos ateus. Sabe o que é o cômico, o engraçado de tudo isso, para não dizer contraditório? É que os religiosos, esses mesmos religiosos que dizem que possuem as respostas de tudo, aqueles que têm relacionamento, aqueles que dizem que têm intimidade e experiência com essas atitudes ou com essas experiências, com essas entidades do mundo sobrenatural, eles correm para os ateus, para que eles acessem a tecnologia, a ciência, o transplante, para tomar as nossas pílulas, para buscar mais saúde, longevidade, porque esses que dizem que amam a Deus não querem morrer, meu irmão, para se encontrar com esse Deus, porque no fundo, eles têm medo de estarem errados. Eles têm medo de perderem a única vida que têm. Essa é a diferença dos ateus para os religiosos, você entende? Você vê o Papa. O Papa fala diretamente com Deus, mas usa óculos, faz transplante cardíaco, vai para psiquiatra, certo? Busca a ciência moderna. Mas foi Deus que deu conhecimento ao homem. Mentira! Por que mentira? Porque se fosse Deus que tivesse dado conhecimento ao homem, você pode ter certeza, meu irmão, que há 2, 3, 5 mil anos o homem já estaria com essa tecnologia na mão, porque foi Deus que tinha dado antes. Você está entendendo? E outra, se fosse Deus que tivesse dado esse conhecimento ao homem, muitas pessoas não morreriam na sala de cirurgia. Muitos métodos não dariam errados. Todos dariam certo e seriam infalíveis. Porque, afinal de contas, foi um conhecimento que Deus deu, foi um conhecimento do alto, que não pode falhar. Então isso mostra que é um conhecimento puramente humano. Diante de todas essas coisas... Eu estava observando no Jason Ferrer falar essas coisas e eu lembrei que muitos deles utilizam-se de técnicas de persuasão, técnicas de hipnose, técnicas de convencimento, atingindo gatilhos mentais e fazendo com que as pessoas se convençam do que o que eles estão falando é verdade. Então não existe poder sobrenatural algum. Outro dia eu falei isso e um cristão se ofendeu e disse para mim: meu irmão, por que você insiste nessa seara tão perigosa? E eu sei que ele quis dizer que eu estaria blasfemando contra o Espírito Santo. Este que é um pecado grave, gravíssimo, a ponto de não ter perdão da parte de Deus. E eu disse para ele: se não estou preocupado com isso, eu superei tudo isso. Eu não preciso me preocupar que uma entidade de uma determinada religião me perdoe, porque eu simplesmente não faço parte desse sistema. Com todo respeito e com toda modéstia, eu não faço parte. Mas que eles se utilizam de todos os recursos que a tecnologia, que a neurociência, que a ciência, que a geologia, que a paleontologia, que a arqueologia conquistou para validar muitas das suas doutrinas, muitos dos seus hábitos, muitos dos seus gestos supostamente de fé, isso é verdade. Vamos dar sequência. Brasil, nós não vamos encontrar saída, ou vamos encontrar respostas, as respostas que nós desejamos, como? De joelhos. Nós não vamos encontrar essas respostas rendidos, medrosos, acreditando em fábulas, em rezas, buscando perdão por falsos pecados, temendo ao inferno, olhando para o céu com muita fé e pouca luta. Então eu preciso que você, do outro lado, neste exato momento que você está me vendo, eu gostaria que você abrisse um gatilho, um leque da sua mente. Fosse franco, pelo menos, comigo. Coloca nos comentários o que você acha sobre o que eu vou te perguntar. Eu gostaria que você fosse franco na sua resposta, não apenas crente. Duvida das coisas que falam para você. Eu gostaria que você me respondesse para quê. Coloca nos comentários, por favor. Para que precisamos de religião? Me explica.
Será que nós estamos tão carentes a ponto de nós precisarmos de uma religião para nos sentirmos amados, nos sentirmos especiais, por causa de uma mentira bíblica? Ah, porque Adão pecou. Ah, porque Jesus morreu. Tudo isso é mentira, gente. Morreu para nos salvar de um pecado. Para que você precisa se sentir especial? Se utilizando de uma mentira, algo completamente improvável, Brasil. Quando Jason Ferrer ele faz essa indagação, para que nós precisamos de uma religião para simplesmente nos sentirmos amados? Isso, eu até consultando Freud, que disse que a religião ou a crença num Deus, num papai do céu, reflete fragilidades e vulnerabilidades que herdamos da nossa infância. Uma dependência de um pai que nos ajude, que nos auxilie, que nos estenda a mão. E quando nós crescemos, esse vínculo, de certa forma, se modifica. Se bem que há pessoas que ainda hoje, mesmo adultos, são eternamente dependentes dos seus pais. Porém, na sua grande maioria, as pessoas seguem seu caminho e continuam necessitando da figura paterna. Uma pessoa que eu conheço, que eu amo, que eu considero muito, já disse para mim, uma determinada vez: todos nós precisamos de um líder. Nós não temos capacidade de seguir sozinho. Então é muito por aí. Quando você percebe e entende e concebe a ideia de uma dependência mental, de uma liderança externa, que não está na sua mente, mas que está visível, aí você passa a querer depender de líderes humanos. E existe, pior ainda, uma dependência que é de um pai que não está com você mais, ou que não está tanto com você, de uma mãezinha que te acalente, que te dê amparo, que te proteja, que te livre. Porém, é necessário que nós cresçamos e que nós percebamos que nós estamos sós e que só depende única e exclusivamente de nós o nosso bem-estar, a nossa bem-aventurança aqui na Terra. E que vida eterna, vida no céu de luz, retorno à presença de Deus, não passa de mitos, não passam de histórias que alguém contou para você. E infelizmente você acreditou. Mas ainda há tempo de você desacreditar. Vamos ao vídeo do Jason Ferrer. Olha só. Mobile, movimento. Old memories, lembranças antigas. Depression, depressão. Reels, aí eu não lembro o que é Reels. Mas vamos embora. Mas é evidente, é claro, é límpido, é cristalino que muitas pessoas, os opositores do ateísmo, vão chegar para mim e dizer o seguinte: Jason, mas o evangelho liberta as pessoas. O ateísmo sequer consegue mudar a vida de um criminoso dentro da prisão. Muito menos confortar alguém que está no estado terminal no hospital. Bom, o que eu tenho para dizer para você é que o ateísmo acredita no poder transformador da educação e da ética. Nós acreditamos nisso. Nós, humanos, criamos códigos de conduta. Criamos regras que sofrem mudanças ao longo do tempo. Por exemplo, a gente entende que não precisamos apedrejar a mulher. Mudou para o seu Deus. O seu Deus que é imutável, o seu Deus que é eterno e sapiente. Jamais mudaria isso, porque ele é imutável. A regra que ele deu ontem continuaria sendo hoje a mesma coisa. Mas nós, humanos, entendemos que essas regrinhas não servem para nós. Nós abolimos a escravidão e hoje é crime você ter escravo. Mas para o seu Deus, biblicamente falando, você poderia comprar escravos e poderia até o dia de hoje comprar escravos e os escravos deveriam ser obedientes. O interessante é como os cristãos relativizam essa questão da escravidão. Eu ouvi o próprio Augustus Nicodemos,
Não foi Augusto Nicodemos, não. Foi um outro pastor presbiteriano. Ele dizia que os escravos que estavam com os israelitas, os escravos que os israelitas possuíam como uma propriedade física, como um objeto, eram mais bem tratados do que muitos trabalhadores dos dias de hoje. Está vendo que bonitinho? É muito simples você entender que isso, na verdade, é um relativismo, é relativizar o sofrimento alheio, porque escravos sempre serão escravos. O que é um escravo? O escravo é um ser humano que agora vira propriedade de alguém e que esse alguém submete essa pessoa a um tratamento desumano, a um tratamento que priva, pelo menos, a pessoa que é escravizada da liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de oferecer sua mão de obra para outro empregador. Eu não vejo com bons olhos escravidão sob aspecto algum. Mas eles são especialistas em relativizar, em contemporaneizar a coisa. Quando convém, quando não convém, é um anacronismo que não tem fim. Aí fica difícil, né? Fazendo malabarismos teológicos para tentar justificar o que é injustificável. Isso é um absurdo. E isso não pode ser admitido sob hipótese alguma. Você entende isso? Então, para o seu Deus, muita coisa que era certa para nós hoje em dia é completamente errado. Não pode. Você não pode mais matar a pessoa simplesmente porque ela vem no teu pé do ouvido, como diz Deuteronômio, que se alguém vier até você e te chamar para ir para uma religião, seja você o primeiro a puxar uma faca ou puxar a sua espada e bater. Pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa ou seu filho, querido. Ou seu amigo. Você tem que ser o primeiro a matar, você tem que chamar a congregação para apedrejar aquela pessoa. Isso para nós não faz mais sentido. Porque nós mudamos o nosso ritmo de vida. Você entende isso? Então as nossas regras sofrem mudanças ao longo do tempo e servem para que nós possamos saber onde nós erramos e como nós podemos acertar. É dessa forma que o ateísmo trabalha, com educação, com política. A gente não precisa de mentira para confortar as outras pessoas. Olha como você está bela, olha como você está linda. Você é maravilhosa. Nós somos contra confortar pessoas com mentiras, com lendas, com fábulas, com utopias, mas trazer para a pessoa não uma falsa realidade, mas chamá-la para uma responsabilidade, chamá-la para o mundo concreto, mostrar para essas pessoas aqui, isso daqui é real, muda. Porque você mudando a tua mentalidade, você muda a vida, não só sua, mas de todos os brasileiros. É nisso que nós acreditamos. Trabalhar com mentiras, trabalhar com falsidade, é alimentar falsas esperanças nas pessoas. É fazer as pessoas escravas de uma ideologia, de uma utopia. É isso que você promove? Eu quero fazer um convite a você. Olha bem para minha cara. Olha para minha expressão. Vê se eu estou zombando dessas coisas. Vê se eu estou rindo, dando gargalhada. Eu já vivenciei nesse sistema experiências semelhantes a essas. Eu, inclusive, era muito taxado por o irmão do pulinho. Sabia? Estava na igreja quando eu sentia um calafriozinho vindo de cima para baixo, porque não podia vir de baixo para cima, porque se viesse de baixo para cima era do inferno, era do diabo. Mas eu sentia o calafrio de cima para baixo e eu sentia a vontade de pular, cara, de falar palavras desconexas. Mas olha para mim, como é que eu trato isso tudo nos dias de hoje? Como, de fato, essas coisas são. Essas coisas são manifestações de histeria coletiva, manifestações de psicoses agudas e crônicas. São manifestações que dizem respeito a pessoas frágeis, vulneráveis, doentes. São manifestações de pessoas que precisam se autoafirmar como filhos de Deus e entenderem que elas precisam entenderem que estão sendo usadas por Deus.
estão sendo vasos de Deus na Terra. E agora Deus poderia se preocupar em curar crianças no Hospital do Câncer. Deus poderia se preocupar em proporcionar uma refeição digna, uma refeição agradável a famílias que estão altamente desnutridas. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o próprio Deus na Terra, se preocupa em fazer com que as pessoas pulem, se arrastem na lama, gritem palavras desconexas, sambem. Ah, meu irmão, isso daí não dá mais para mim, não. Não dá. E que não dê mais para você, se você ainda vive nesse sistema. Isso é loucura. Com todo respeito às pessoas, esse movimento trata-se de uma histeria coletiva, uma loucura. Vamos avançar mais uma coisinha, vamos avançar. Que vai haver uma ressurreição, isso é mentira. Muitas religiões, inclusive, têm suas formas, têm os seus métodos de mentir para que as pessoas possam abandonar os seus vícios e os seus supostos pecados. Nós, inclusive, acreditamos na força de vontade de cada um. Não é à toa que muitos ateus vivem, inclusive sob a ordem, vivem sob uma decência e não precisam estarem amarrados em uma crença para serem pessoas boas. Porque veja, se uma pessoa precisa de religião para ser boa, é porque ela não presta, Brasil. A índole, a personalidade, o caráter dessa pessoa é completamente distorcido. A religião não define caráter de ninguém. Veja, é só você olhar quantos religiosos usam o nome de Deus para enganar, para cometer perversidade em cima dos púlpitos. É só você perceber. É um pastor matando o outro por causa de territórios. Isso não sou eu apenas que estou falando. Os próprios pastores fazem delação aí e mostram essa realidade. Eu me desliguei porque tinha pastor mandando pessoas. Havia pastor amarrando líderes de campos missionários da Assembleia de Deus no porão da igreja, batendo no indivíduo até ele assinar a transferência do campo com 60 mil membros para o campo do outro pastor, sendo o mais generoso que eu posso com todo mundo e o mais rigoroso que eu tenho para ser comigo mesmo, então eu não vou fazer parte disso. Você entendeu aí? É exatamente isso, cara. É exatamente isso mesmo. Porque as pessoas lidam com as religiões como sendo propriedades exclusivas suas. E em dados momentos eles afirmam que é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Que mentira, que Jesus que nada. Eles são os verdadeiros donos. Eles são os senhores de engenho. Eles são os mega empresários, os magnatas da fé. Eles pintam e bordam, eles matam, eles dizimam, eles aniquilam pessoas. E a primeira aniquilação de pessoas é a aniquilação mental. O bom senso das pessoas não é respeitado de maneira alguma nessas instituições. A religião não modifica pessoas. Da mesma forma como o protestantismo afasta as pessoas de certos tipos de comportamentos, a Igreja Católica, a rival do protestantismo, faz o mesmo. A Umbanda, o Candomblé, o Islamismo, o Taoísmo, o Zoroastrismo, o Hinduísmo, o Espiritismo, o Budismo e muitas outras religiões também fazem a mesma coisa. Mudam pessoas para as suas próprias crenças. Os cristãos, por exemplo, eles seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Mesmo que 98% dos cristãos tenham uma dificuldade imensa de seguirem à risca
O Sermão da Montanha. Ninguém consegue seguir o Sermão da Montanha. Por quê? Por um outro lado, você vai ver que o Islã também, através de sua ética e de seus ensinamentos sobre o Alcorão, as tradições do profeta Maomé e a obediência lá, também modifica pessoas da prisão. Pessoas que estão presas leem o Corão e sentem uma necessidade de mudar. Eu pergunto, isso é o Espírito Santo? Não. Isso é Jesus Cristo? Não. Isso é Deus? O Deus cristão? Também não. Então o que está mudando essas pessoas? O que está mudando é uma nova reflexão que faz as pessoas mudarem. São elas mesmas que estão mudando. Não o livro. Não a religião daquele livro. Os judeus, por outro lado, só para você ter uma ideia, eles seguem um código ético baseado na Torá, que inclui os 10 mandamentos e uma ampla gama de leis e preceitos morais. Lá no hinduísmo, a ética é baseada no Dharma, que é o dever, ou no Karma, que é a ação de suas consequências. E as pessoas estão super felizes lá. Elas acreditam piamente no Karma, acreditam na reencarnação e modificam as suas posturas, modificam os seus comportamentos baseados em suas religiões. É isso aí. Inclusive, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com o Babalorixá, que em breve estará aqui no canal Vigilante da Razão. E ele disse para mim: Denilson, eu passei por diversas religiões. Quando ele soube que eu era ateu, ele confessou para mim que respeitava a minha posição e que ele se encontrou de fato na religião do Candomblé, depois de ter passado pela religião evangélica, pelo catolicismo, pela ayahuasca, aquela religião tribal, indígena, e ele se encontrou no Candomblé e está muito feliz, mas muito feliz. Uma pessoa como essa, né, esse meu amigo, é a prova viva de que a religião protestante não é a única fonte de alegria e de satisfação. Existem outras formas de você entender a sua suposta espiritualidade e o seu comportamento moral e ético sem estar vinculado diretamente aos preceitos bíblicos e cristãos. Aí você compreende que não é só o Evangelho que modifica? Você entende que não é só o Espírito Santo do Evangelho certo que modifica? Não, no sikhismo, os sikhs, eles seguem um código ético conhecido como Rehat Mariada, que inclui princípios como honestidade, serviço comunitário, igualdade, justiça e devoção a Deus, e modifica milhares de pessoas por aí afora. No taoísmo, a ética é baseada na harmonia com o Tao e na prática da simplicidade, na prática da espontaneidade e da interferência. Aí eu pergunto a você, qual mentira de todas essas mentiras eu devo seguir para mudar a vida de um criminoso na prisão ou confortar alguém em um estado terminal no hospital? Qual mentira de qual religião eu devo contar para uma pessoa que está no hospital do câncer? Fala para mim, operário de Jesus. Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu, como sempre, digo para vocês. E nós chegamos ao fim do nosso vídeo também. Puxa vida, mais de 40 minutos de vídeo. Eu acho que é o vídeo mais longo do nosso canal até o presente momento. Mas valeu a pena. Eu quero agradecer ao Jason Ferrer por permitir que eu fizesse este react e dizer para você que é mais ou menos por aí, gente. Nós não precisamos de religiões para nos amordaçar. Nós não precisamos de religião para justificar o injustificável, para tentar dar explicação às coisas que a ciência ainda não explicou, ou substituir explicações já pautadas, já chanceladas pela ciência, por explicações sobrenaturais. É sério. A sua vida é uma vida palpável, é uma vida verificável. Por favor, se liberte de tudo isso. Ok, gente? Então eu espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, pessoal.